falaremos hoje sobre porcentagem. Você já reparou que no nosso cotidiano é muito frequente o aparecimento de situações que podem traduzir acréscimos ou reduções em números, ou em preço, ou em quantidades, sempre tomando como base o número 100. Por exemplo, o custo de vida teve um aumento de 12%. Aí você vê lá, no encarte, uma loja anuncia um desconto de 20% em seus produtos. Pois bem, veja, a porcentagem é a medida de razão que apresenta como base o número 100, que consiste numa razão centesimal. Bom, como exemplo, a gente vai pegar a razão 1 meio. Podemos transformar a razão 1 sobre 2 em centesimal, multiplicando o seu numerador e o seu denominador por 50. Acompanhe na tela. Bom, temos a fração 1 sobre 2. Multiplicaremos o numerador e o denominador por 50. 1 vezes 50 é igual a 50. 2 vezes 50 é igual a 100. Temos 50 dividido por 100. Então, temos 50%. Outra forma de encontrar a razão centesimal é inicialmente calcular a forma decimal de uma razão qualquer e, em seguida, multiplicá-la por 100. Assim, ao dividir 1 por 2, encontramos 0,5, que é a forma decimal. E aí, multiplicando-a por 100, teremos 50%. Bom, gente, a taxa percentual pode aparecer em duas formas, no formato fracionário e no formato decimal. Acompanhe o quadro. Quando temos 13%, a forma fracionária é 13 sobre 100. Já a forma centesimal é 0,13. Quando temos 3%, temos 3 dividido por 100. Já a forma centesimal é 0,03. Quando temos 1,9%, a forma fracionária é 1,9 sobre 100, enquanto que a forma centesimal é 0,019. Agora vai uma super dica para você. Para se calcular um percentual sobre um valor, basta multiplicá-lo pela taxa percentual no formato fracionário ou no formato centesimal. Veja aí, quanto é 25% de 600? É fácil. É só pegar os 600 e multiplicar pela forma fracionária de 25%, ou seja, 25 sobre 100. Fica 600 vezes 25 sobre 100. Multiplicando 600 por 25, temos 15 mil. Então, 15 mil dividido por 100, que é igual a 150. Logo, 25% de 600 é igual a 150. Bom, gente, acredite, para resolver problema de porcentagem, você pode até voltar para a sua infância, lembra lá de sua professora na escolinha, e vamos utilizar aqui, para resolver uma questãozinha, aquela técnica do chocolate. Observe aí, um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicações, conforme a figura seguinte. Algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas desta vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é... Bom, observe o seguinte, quando ela dividiu em 4 partes iguais, você vai adotar 100% como sendo o quadro inteiro. Bom, 100% dividido em 4 partes dá 25%. Então, cada área preenchida dessa corresponde a 25%. Você preencheu 3 áreas dessa, então foi 75%. Vamos analisar cada alternativa. Na letra A, o quadro inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Bom, 100% dividido por 4 dá 25%. Como ele preencheu apenas uma parte, a letra A representa 25% do quadro. Então, a letra A está falso. Na letra B, novamente ele dividiu o quadro em 4 partes iguais. Então, cada partezinha dessa representa 25% do total. Se ele utilizou 2 partes, ele utilizou 2 partes de 25, que corresponde a 50%. Então, alternativa B, falsa. Na alternativa C, ele dividiu o quadro em 5 partes iguais. Dividindo 100% por 5, cada parte vai valer 20%. Ele utilizou 2 partes do total. Logo, 20% mais 20% igual a 40%. Gabarito, letra C. Agora, fique atento quando é pedida uma informação implícita na questão. Olha o exemplo aí, Uma cidade possui 220 mil habitantes.
e sabe-se que o índice de analfabetismo é de 30%. Calcule o número de pessoas alfabetizadas nessa cidade. Então se ligue, ó. Se o número de pessoas analfabetas corresponde a 30% da população, implica dizer que 70% das pessoas são alfabetizadas, que é o que ele pergunta. Logo, calcularemos 70% sobre 220 mil habitantes. Como já foi dito, é muito fácil fazer esse cálculo. Pegamos 220 mil e multiplicamos pela forma fracionária de 70%. Então, 220 mil vezes 70 sobre 100. A resposta é 154 mil pessoas alfabetizadas. E para finalizar, vamos ao X da questão. Uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram 3 alternativas possíveis e 279 internautas responderam à enquete, como mostra o gráfico. Analisando os dados do gráfico, quantos internautas responderam não à enquete? Letra A, menos de 23. Letra B, mais de 23 e menos de 25. Letra C, mais de 50 e menos de 75. Letra D, mais de 100 e menos de 190. Letra E, mais de 200. Meu amigo, a primeira parte da resolução consiste em você interpretar o gráfico. O que é que o gráfico está me dizendo? O gráfico me diz que 67% das pessoas entrevistadas disseram que sim, que as atividades humanas provocavam o aquecimento global. O gráfico também me diz que 25% das pessoas entrevistadas disseram que não, que as atividades humanas não provocavam o aquecimento global. E 8% não souberam avaliar. Repare, ele quer saber apenas o percentual de pessoas que responderam não. Então você vai lá no gráfico e observa que 25% responderam não à enquete. Logo, você deve calcular 25% de 279. Então, pegamos 279, multiplicamos por 25 sobre 100. Achamos 69,75, ou seja, aproximadamente 70 internautas. 70 é um valor que é maior que 50 e menor que 75. Logo, gabarito, letra C.